Boa noite, queridos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração, pedindo que Ele nos ajude a compreender mais uma porção da Sua Santa Palavra. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por causa deste imenso amor. O amor que tudo perdoas e até mesmo abençoa. Obrigado porque o Senhor manifestou este amor e o Senhor provou este amor pelo fato de Cristo ter sido dado em nosso lugar e morrido na cruz. O Senhor derrama este amor sobre nós, por isso nos habilita a te amarmos também. Que o nosso amor, ó Deus, seja sustentado pelo teu amor, porque o nosso é falho, o nosso é pequeno, o nosso é finito, o nosso é incompleto e imperfeito, mas o teu amor em nós é perfeito. Te louvamos, ó Deus, com ações de graças, pedindo-te que o Senhor continue abençoando esse povo que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto para nossa reflexão é Mateus 26, 36 a 46. Eu acredito que eu não vá conseguir explicá-lo e expô-lo todo nesta noite. Então, aquilo que eu não conseguir agora, na minha próxima oportunidade eu concluo, para que os irmãos possam receber daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mateus 26, 36 a 46, diz o seguinte, eu vou ler e os irmãos acompanham. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Como já foi colocado, é um momento de agonia, de angústia no Getsemane, mas na angústia o Rei amou-nos e amou-nos até o fim. A gente olha para um texto como esse, com várias ênfases, mas eu gostaria de destacar aqui o sentimento do nosso Mestre Jesus. Às vezes nós olhamos para eventos bíblicos e não nos damos conta de coisas extraordinárias que estão acontecendo. Assim acontecia ali. Esse é um momento extremamente relevante, extremamente marcante, extremamente importante, a ponto de a Bíblia afirmar que o Senhor Jesus se encontrava triste e angustiado. Barclay, um escritor, um estudioso bíblico, ele descreve esse momento chamando de a batalha da alma no jardim. Olha que expressão forte, a batalha da alma no jardim. E é uma descrição bastante apropriada, embora seja limitada, porque a linguagem humana, a nossa linguagem, nem sempre é suficiente para nós descrevermos o que nós sentimos. Imagine então descrever os sentimentos do Senhor, mas é uma linguagem adequada, porque trata desses eventos que Mateus está relatando com uma simplicidade
e ao mesmo tempo com muita sensibilidade. Quando a gente lê o relato, parece que a gente está vendo o que está acontecendo, parece que nós estamos presentes. E nesse estudo de hoje nós vamos colocar os nossos olhos nesta pessoa bendita, triste e angustiada, o Senhor Jesus. Vamos ver o que Mateus diz sobre ele. Vamos ver o que Mateus diz sobre o que ele disse, sobre o que ele sentia, sobre como ele reagia às atitudes de desânimo e abandono dos discípulos naquele momento. Nenhum deles lhe foi por companheiro, nenhum deles lhe foi ajudador, mas ele os levou ali para serem suas testemunhas oculares. O que nós sabemos do que aconteceu ali é porque ele levou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam lá, viram ele orando, ouviram a sua repreensão, a sua advertência para a vigilância, mas aquele era o seu momento, ele passaria por aquele sofrimento, por aquela angústia sozinho. Note que foi dito que Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma eu me escandalizarei, eu vou resistir até a morte. Ele não resistiu nem a um momento de oração, foi dormir. A nossa autoconfiança, a nossa vanglória não vai além disso. Confiança inútil, vanglória. Mas Jesus os leva para o Getsemane, era o seu costume, chama os seus discípulos, diz: fiquem aqui, eu vou orar. E Mateus diz que o Senhor Jesus estava tomado de aflição. E não é para menos, é claro que era para ele estar tomado de angústia no seu coração. O Santo de Deus seria feito pecador por nós, seria feito pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O autor da vida, o doador da vida, aquele em quem tudo subsiste, experimentaria o salário do pecado, a morte. Ele levaria sobre si a morte para que injustos como eu e você, para que nós não tivéssemos que sofrê-la eternamente no inferno, está em Hebreus 9. Ele se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Mateus também diz que Jesus estava angustiado, era um momento de grande ansiedade, de grande aflição, e havia pelo menos 3 palavras na língua grega para descrever o que poderia estar passando no coração de Jesus. São 3 palavras que chegam perto daquilo que nós descrevemos hoje, até cientificamente, por depressão. A primeira era ademonel, a segunda barel e a terceira lipel. A terceira é a mais forte. A terceira é aquela que expressa um sentimento extremamente pesado, quase insuportável. E é esta, lipel. É esta que Mateus vai usar para descrever a angústia que estava no coração de Jesus, a mais forte. É como se Mateus dissesse: olha, eu vou usar essa aqui, mas eu ainda não chego nem perto. No norte, no nordeste, as pessoas têm algumas palavras para descrever algumas coisas que são verdadeiras cacofonias. Por exemplo, para dizer quando uma pessoa está arrebentada, quebrada, destruída, desanimada, alguém me sai com um esbodegado. Você quer palavra mais esquisita do que essa? Parece que está tudo desconjuntado. É o que Mateus está fazendo aqui. Ele escolhe a palavra mais pesada para dizer: olha, eu não tenho palavras. Qualquer palavra humana é incapaz de expressar os nossos sentimentos com perfeição. E é mais incapaz ainda de expressar os sentimentos que estavam no coração de Jesus. Lembra quando você fica angustiado com alguma coisa que está te acontecendo, com a perspectiva de algum sofrimento? Você lembra quando alguém fez alguma injustiça contra você e você estava sofrendo, como você se sentia ruim?
Agora imagine o que havia no coração do Salvador, multiplique o seu sentimento 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Imagine o que havia no coração do Salvador, sabendo que ele experimentaria a ira divina em nosso lugar. Ele que era a expressão do amor de Deus, que vivia em amor eterno com o Pai, agora experimentaria a ira do Pai por causa dos nossos pecados, por ser o meu Salvador, o seu Salvador, para que eu e você não sofrêssemos esta dor. Lá em Isaías 53, é dito que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Deus diz assim: olha, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, a sua porção, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, de muitos. Eu espero que o meu e o seu, e pelos transgressores intercedeu. Isaías é chamado de o profeta evangélico. Parece que Isaías estava vendo tudo o que estava acontecendo, parece que ele estava sentado diante da cruz, anotando o que estava acontecendo. Parece um repórter, Isaías. E ele chama essa tarefa de Cristo de penoso trabalho da alma de Cristo. Sabe quando você faz um trabalho muito chato, muito duro, muito pesado? Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus vai para aquele jardim, para aquele horto lá no Getsemane, com uma multidão de eventos, de situações marcantes em seu coração. Por exemplo, ele sabia que a traição de Judas estava em curso. Ele sabia onde Judas estava e o que estava fazendo. Ele sabia em companhia de quem Judas estava naquele exato momento. Ele sabia que os seus discípulos, quando chegasse a hora, o deixariam sozinho. No verso 31 nós já vimos isso. E ele já havia dito que o mais impetuoso dos apóstolos, talvez o mais velho, Pedro, sabia que Pedro o negaria naquela mesma noite. Mateus vai mais além. Mateus usa uma expressão muito forte. Ele diz que Jesus estava com a sua alma mortalmente triste. É perilipos thanatos, mortalmente entristecido naquele momento. Se a gente conseguisse passar perto de entender o que havia no coração de Jesus, a gente conseguiria entender um pouquinho do que significa ser livrado do pecado, da morte e do inferno. Se a gente conseguisse imaginar o que Jesus sentia, a gente conseguiria imaginar o tamanho do livramento a que nós fomos submetidos. Jesus sabia exatamente o que significava descer às regiões inferiores da terra. Está lá em Efésios 4:9. Talvez a gente tenha medo. Muitas pessoas tenham medo do inferno. E é para ter mesmo. É para ter medo mesmo, porque o inferno existe. Mas tem gente que talvez tenha medo do inferno, pensando que é porque ele é um lago, ele é descrito como um lago ardente de fogo e enxofre. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é nem sombra do que significa o sofrimento do inferno. Ser queimado num lago de fogo e enxofre não é nem sombra. Estar no inferno significa estar apartado de todo e qualquer aspecto da graça de Deus. Tudo que você imaginar de bom, tudo que você imaginar de agradável, de desejável, de gostoso, de descanso, de refrigério, qualquer coisa boa que você tente imaginar, mesmo a mais insignificante, todas elas estarão ausentes do inferno. Lá no inferno não haverá nada de bom, absolutamente nada de bom, nenhuma dádiva, nada, nenhuma bondade, nenhum descanso, nenhum alívio, nenhum instante sequer. Isto eternamente. O aspecto mais aterrorizante do inferno é não ter, queridos, nem por um único instante sequer a mais ínfima demonstração da graça de Deus. No Salmo 88, que é um salmo messiânico, no verso 16, o salmista diz: olha a sensação de Jesus: por sobre mim passaram as tuas iras,
os teus terrores deram cabo de mim. Esta é a expressão clara e inequívoca da agonia do rei, enquanto deixa os seus discípulos e diz: fiquem aqui que eu vou ali orar. A minha alma está mortalmente angustiada. Mas Jesus mostra uma gigantesca, uma infinita disposição para obedecer. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. E eu acho que eu vou ficar nela por hoje. Senão a gente vai aqui até 9h30. Vou fazer aqui. Se eu continuar, nós não paramos antes de 9h30. Esse é outro detalhe importante. A infinita disposição para a obediência. Aquele que estava mortalmente angustiado, ele sabia que aquele era o momento em que ele teria que experimentar sozinho. Não haveria ninguém que pudesse passar por aquilo por ele, nem com ele. Não haveria ninguém para compartilhar com ele. As Escrituras diziam que não haveria nenhum ajudador. Isaías também havia predito isso no capítulo 59. Sempre Isaías. E naquele momento de agonia, sabendo que a morte o esperava em poucas horas, mas não uma morte qualquer, mas a agonizante morte na cruz, que simbolizava maldição, acrescida, não era só a morte na cruz, que era pouco, acrescida da indignação, da ira de Deus sobre todos os pecados, de todos os pecadores, a sensação de estar desamparado por aquele que é todo amor. Jesus se volta então para o Pai em oração. Era uma luta no interior de sua alma, sabendo que a salvação de todos os que o Pai lhe deu, eu e você, estava posta ali na balança naquele momento. Há alguns que dizem que Jesus poderia ter voltado atrás. Eu não acredito nisso. Jesus não tinha a menor disposição para voltar atrás. O propósito eterno do Senhor não seria frustrado. Em João capítulo 13, por exemplo, verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não havia disposição de mudança no coração de Jesus. Em seu tempo de esvaziamento e de humilhação, Jesus sabia que teria que prosseguir. Não havia caminho de volta. E no fim do caminho que ele estava trilhando havia uma cruz. E aqui nós vamos ver um contraste absurdo. Sabendo que a cruz o esperava, Jesus deseja que a vontade seja feita. E nós, mesmo ouvindo a promessa de vida eterna, quantas vezes nós titubeamos em dúvidas e indecisões? Ele sabia que o esperava era a cruz, e foi firme até o fim. E nós, ouvindo promessas de vida eterna, somos vacilantes. Quantos não questionam se vale a pena trocar o salário do pecado, a morte eterna, pela recompensa da fé, a vida eterna? Gente, pense, quantas pessoas ficam pensando: eu troco a morte pela vida? Jesus trocou o trono pela cruz. Aquele momento era somente dele com o Pai. É claro que é assim também, assim será o nosso momento de prestação de contas, será só nosso, com Ele, que se apresentará como o supremo juiz. E a oração de Jesus, registrada aqui por Mateus, é no sentido de que, se possível, isto é, se houvesse outra maneira, se houvesse outro meio de salvar-nos, se houvesse outro ato possível, se houvesse, a cruz fosse evitada. Mas ao mesmo tempo ele sabia que não havia outro meio. Quando ele fala: Senhor, olha, se possível, mas na sequência ele fala mas. Na língua grega tinha duas palavrinhas para mas. A grande Omar já deu aula desses assuntos, sabe? Um é dé. Sabe quando diz assim: olha, eu queria isso, mas tanto faz. É a primeira. Mas Jesus não usa dé, ele usa alá, que significa: olha, mas muito pelo contrário, Senhor, se possível passa, mas eu sei que não vai passar. Não é para passar. Eu não quero de maneira nenhuma que seja feita esta ideia de outra coisa. Eu quero que a sua vontade seja feita.
E somente a obediência perfeita de Cristo satisfaria a justiça perfeita de Deus. Romanos 5,18, estudamos aqui alguns dias atrás com os nossos adolescentes. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que da vida tinha que ser a obra de Jesus ali na cruz. Jesus não está pedindo para Deus eventualmente estudar um plano B, não está pensando em desistir, como alguns disseram no passado. Por exemplo, Tertuliano, um dos pais da igreja, falava isso. O próprio Barclay defende essa ideia. Não, ele não estava pedindo um plano B. Não havia a menor possibilidade de haver duas vontades em conflito em Jesus, como alguns heréticos afirmaram no século II e III, e continuam afirmando hoje. Em Jesus nós encontramos o tempo inteiro a firme disposição em cumprir a vontade do Pai, como estava predito nas Escrituras, no Salmo 40, verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E a vontade do Pai, o que estava predito nas Escrituras, é cumprido pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Ele diz em João 6: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não se trata aqui, nesta primeira oração de Jesus, de uma barganha, nem de uma súplica temerosa e finalmente frustrada, não. Não se trata aqui de Jesus pedir para dar um jeitinho naquela situação, não. Jesus em momento nenhum sugere isso. Ele está aqui reafirmando a sua disposição para a obediência. Se fosse possível, eu gostaria que passasse, mas eu sei que não, aí eu não quero que passe. E ele sabia que a sua obediência até a morte, e morte de cruz, resultaria em bênçãos para nós. Em Hebreus 5,7, a Bíblia diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, o autor aqui está falando desse dia, desse momento, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele foi ouvido. Ele foi ouvido, diz a palavra de Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5. E ele faz isso enquanto o homem continuava deitado em seu berço nojento de pecados, enquanto o homem continua aí feliz, entorpecido, confortavelmente adormecido, exatamente como estavam os discípulos no Getsemane. E esse é o nosso papel no Getsemane: ser omisso, desobediente, relaxado. Mas mesmo assim, e eu concluo aqui, mesmo assim, mesmo nesta angústia mortal, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Ele não desistiu, não desiste e não desistirá de nenhum de nós, porque Ele comprou-nos por preço, pelo seu precioso sangue. Que o Senhor nos ajude a guardar estas verdades, esta verdade no coração. No seu momento de mais profunda angústia, Ele continuou sendo obediente para abençoar a mim e a você, enquanto nós nada fazíamos para merecer. Que o Senhor nos ajude a guardar isso no coração. E pela graça de Deus, em breve, a gente volta a tratar desse texto aqui com os irmãos. Que o Senhor nos dê graça